Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Vou começar no verso 10, onde Paulo diz: finalmente, meus irmãos, ou seja, ele está encerrando esse capítulo. Ele diz finalmente. É claro, ele vai tratar de outras coisas no capítulo, mas ele diz: finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor e no poder da sua força. Ele não diz sejam fortes nas suas habilidades, mas no Senhor. E se você é forte no Senhor, quantos aqui sabem que você será forte na sua palavra? Porque o Senhor e sua palavra são um. E ele diz: ponham toda a armadura de Deus para serem capazes de resistir contra as ciladas do diabo. E sabe, eu já ouvi pessoas ensinando nessa linha, já li livros ensinando nessa linha, e eles ensinam como colocar a armadura. Eu acho que eles estão olhando de um ângulo, e eu estou olhando de outro ângulo, mas a minha pergunta sempre foi: mas por que você atirou? Sabe, eles falam de acordar e pôr ela toda manhã. Ei, não atire! Durmam com essa coisa, sabem? Sabe, porque você tira sua armadura e fica vulnerável para o inimigo? Então a minha pergunta sempre foi: ora, por que vou tirar? Sabe, eu sou nascido de novo, filho de Deus. Quando você nasce de novo, é preciso entender estas coisas. Mas então notem, ele diz: pois não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas desse mundo, contra maldades espirituais nos lugares celestiais. Agora ele está falando sobre o fato de que você tem que lidar com principados e potestades que estão tentando chegar até você através da sua carne, através de coisas que vêm pelo desejo natural. Quando você olha na Bíblia, começando a procurar sobre o que chamam batalha espiritual, e Paulo em outro lugar diz: pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, derrubando fortalezas e lançando fora imaginações e todo pensamento altivo que se levante contra o conhecimento de Deus. Todo lugar que fala sobre batalha espiritual está falando, nesse contexto, sobre tratar com a carne. Porque, veja, há forças espirituais que tentam se envolver com a sua mente carnal, seu pensamento carnal, e te levar para o lado da carne. Então, uma das coisas é: se você vai tentar lutar contra o diabo, você vai perder assim que começar. Porque a luta já foi vencida, Jesus já o derrotou, e você não pode combatê-lo com a sua própria habilidade. Você tem que confiar no que Deus já fez com o diabo. Ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Agora, a palavra despojar que o apóstolo Paulo usa, isso é lá em Colossenses onde ele diz isso, significa desnudar, tirar as roupas. Ele desnudou os principados e potestades e os expôs ao desprezo. Ou seja, ele tirou deles a autoridade, ele tirou deles sua habilidade. E Jesus fala sobre isso, eu acho que é em Lucas capítulo 10. Ele diz: eu dou poder a vocês sobre todo o poder do inimigo. Agora, quando olhamos para as palavras gregas usadas aí, quando ele disse eu dou poder a vocês, esta palavra poder é a palavra que deveria ser traduzida como autoridade. Eu dou autoridade a vocês sobre todo o poder do inimigo, ou o poder do diabo. Agora, a palavra poder associada ao diabo não significa autoridade, porque ele nunca teve nenhuma. Ele sempre precisou de um corpo físico, de carne e osso, para ter autoridade nesse planeta. Ele nunca teve um. Ele tem um corpo espiritual, mas não tem um corpo físico. Ele está aqui ilegalmente no tocante a isso, porque para ser legal nesse planeta você tem que nascer aqui. Eu não vou entrar nisso agora, mas João 10 nos diz isso, diz que qualquer um que entre de qualquer outra forma que não seja pela porta, no aprisco, esse é ladrão e salteador. Foi assim que Satanás entrou aqui. Ele não nasceu aqui, ele era um ser criado, mas ele caiu e ele não nasceu quando ele apareceu no Jardim do Éden, ele já tinha caído do céu. Então, ele não tinha um corpo físico de carne e osso. Você notou que ele precisou do corpo da serpente para se manifestar? Veja, qualquer ser espiritual nesse planeta que não tem corpo físico, não tem autoridade aqui. A única autoridade que eles têm é a que conseguem usurpar de alguém com corpo. Eles têm que ter um corpo para com isso ter autoridade. É por isso que não é possível nem mesmo para o Espírito Santo, não é possível para o Espírito Santo pregar
o evangelho por aí e, sabe, em lugar nenhum. Ele não tem um corpo, mas se você for, ele irá. O seu corpo lhe dá autoridade aqui. Então precisamos entender que os principados e potestades, nós não estamos lutando contra eles. Embora ele diga, nós não lutamos contra carne ou sangue. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que se você vai entrar numa briga com alguém que te causou problemas, você está lidando com a ponta errada da corda, porque os principados e potestades estão influenciando aquele indivíduo para que ele te atormente, para que te deixe triste. E se você se irar contra ele, for tirar satisfação se quiser brigar com ele, esse não será o problema real. O problema real são as forças espirituais que estão levando aquela pessoa a fazer aquilo. Então o que ele diz? Ele diz, não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores das trevas, ou seja, você vai contra eles e reforça a derrota deles. Jesus derrotou o diabo. E a Bíblia diz que ele paralisou aquele, ou seja, ele destruiu aquele que detinha o poder da morte. Está lá em Hebreus capítulo 2. Essa palavra destruir às vezes nos traz o sentido errado, porque literalmente ela é paralisar. Ele o paralisou. Em outras palavras, vocês lembram quando Moisés estava guiando o povo de Israel e eles começaram a murmurar e reclamar? A Bíblia diz que Deus enviou serpentes de fogo no meio deles e elas os mordiam e eles morriam. Agora, o que temos para entender nessa declaração sobre Deus? Entendemos que a mente, o relato e a forma como os hebreus consideravam é que se Deus permitiu, foi Ele que fez. Bem, sabemos pelo Novo Testamento que não é verdade. Deus permite que muitas coisas aconteçam nos dias de hoje porque as pessoas permitem. Não é responsabilidade dele, a palavra dele diz a você, para se submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Agora, se não fazemos o que ele disse para fazermos, então o diabo não foge e nos causa muitos problemas, e de quem é a culpa? Alguém diz, sim, mas Deus permitiu. Sim, mas ele não permitirá nada que você não tenha permitido. Ele teve que fazê-lo, porque ele deu à humanidade autoridade sobre esse planeta. E se você não faz o que ele disse para fazer, não pode esperar a vitória que ele disse que você pode ter. Por esta razão, temos que lidar com isso. Temos então que reforçar a derrota de Satanás. Mas você não pode lutar contra o diabo. Não há razão para lutar com o diabo, não há razão para discutir com o diabo, nem mesmo conversar com ele, porque neste tocante, nós já somos mais que vencedores. Nós já o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. O problema é que alguns não têm nenhuma palavra de testemunho. Eu já ouvi muita gente que tem um monte de palavras sobre o diabo em seus testemunhos. Eles falam o tempo todo sobre o que o diabo está fazendo, sobre o que o diabo faz, sobre o que o diabo pode fazer, e toda vez que alguma coisa boa está acontecendo, o diabo vem e estraga tudo. Vocês sabem que realmente há pessoas que agem assim às vezes? E elas dizem, ele faz isso o tempo todo. E eu digo, é mesmo? Você pode ter o que disser e está dizendo o que tem. E você está dando a ele autoridade para fazer isso com o seu mundo? E às vezes você ouve essas pessoas dizendo que estão numa batalha lutando contra o diabo, elas vão perder. Porque estão tentando na sua própria força, estão lutando uma batalha que já foi vencida. Isso prova que elas não acreditam que Jesus venceu a batalha e que a palavra de Deus não significa nada para elas. Dizem, eu sei que isso está na Bíblia, mas veja o que aconteceu comigo. Então veja, estão desprezando a palavra e favorecendo o que aconteceu com elas, e o problema foi que não se submeteram a Deus, ou então elas não resistiram ao diabo e ele não fugiu delas, e desta forma lançaram fora a palavra e favoreceram o que aconteceu com elas. E amigos, eu vou dizer a vocês, o poder do diabo vem pelo engano. Quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos que ele é um enganador. Se ele puder te enganar, fazer você acreditar nele, então ele será o diabão, aquele que tem todo o poder. Se ele te levar a falar no jogo dele, então ele vai te chicotear 4 vezes por dia. Sabe, será o tempo todo, você acorda de manhã e já está com problema. Mas se você mantém a palavra de Deus na sua boca, ele é que tem um problema. Vamos continuar lendo aqui, ok? Eu me detive um pouco nessa parte, mas vamos avançar aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que vocês possam possam resistir no dia mau. E muitos de vocês sabem que estamos em dias maus. Eu vi dia desses no jornal o que aconteceu. Um homem de 80 anos atirou num policial e ele tinha dito com a sua boca que ele estava atirando porque ele tinha recebido uma multa por não estar usando o cinto. Aquele homem vinha dizendo por toda a cidade: se alguém vier tentar me dar uma multa por não usar cinto de segurança, vai acabar encontrando a minha arma. Ele disse e disse e disse até que um dia ele teve, pararam ele, deram a ele uma multa, ele matou o homem. E ele caiu direto nas mãos do diabo. Ele começou dizendo: o que você diz vai para dentro de você. Jesus disse assim: não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. As palavras que falamos dão poder ao diabo, ou dão espaço ao poder de Deus em nossas vidas, dependendo se o que você fala são as palavras do diabo ou de Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. E ele diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, poder criativo na palavra falada. E, é claro, vocês sabem muito bem, vocês citam versículos de cor, vocês aprendem na escola dominical. O que você fala vai para o seu coração. Quando vemos o que ele está falando aqui, ele disse: tendo vencido tudo, permanecerem inabaláveis, estáis, pois, firmes. Então estamos falando sobre permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E estamos aqui em Efésios capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. A palavra de Deus é a verdade. João 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E o verso 14 diz: a palavra fez-se carne e habitou entre nós, revelando que Jesus era a palavra personificada. E a partir daí posso ir para vários lugares, é melhor ficar no assunto. Eu vou ler o verso 13 de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Verso 16, e acima de tudo, embraçando o escudo da fé. E é disso que vamos falar. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar, ele diz, todos os dardos inflamados do maligno. Bem, seria ótimo se ele dissesse que você poderia apagar 95% dos dardos. Mas ele não disse isso, não é? Ele disse com os quais podereis. Não disse que você iria. Disse que você poderia. Ele disse: podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou ler de novo, acima de tudo isso que ele disse aqui, acima de tudo, embraçando o escudo da fé. E o que é isso, escudo da fé? Sabe, o nosso problema é que temos uma visão de um escudo romano e ele segurando com a mão. Mas ele disse, acima de tudo, embraçando o escudo da fé. Bem, um dia o Senhor tratou disso comigo, eu estava orando no Espírito, e o Senhor disse, bem, você fica pensando no escudo da fé como algo que você segura na sua mão de um lado para o outro, tentando se defender dos dardos, e tem que ser rápido para isso. Como a história que eu ouvi do senhor cristão passando pela vida, disse que ele segurou o escudo da fé, o diabo mandou um dardo e ele parou com o escudo, ele bloqueou e o diabo então atirou nessa direção e ele bloqueou também, e
Ele estava indo muito bem, então o diabo veio sorrateiro pelas costas, atirou nele e o matou. Bem, há um sermão sobre isso, mas eu não vou entrar nele. Mas o que o Senhor me disse foi: bem, você pensa nesse escudo que você tem que ficar assim, mas ele disse: o escudo é a palavra de Deus. Agora pense nisso por um minuto. A palavra de Deus é cheia de fé. Paulo disse que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus é cheia de fé, e ela deve ser, porque se ela não fosse cheia de fé, você não receberia fé ao ouvi-la, não é? É como se você tem um copo e não há nenhuma água nele, não dá para tirar água dele. Mas se há água nele, você pode derramá-la. Então, o que ele está dizendo é que a palavra de Deus é o escudo, é disso que o escudo é feito. Agora pense por um minuto o que Jesus fez. Ele é o nosso exemplo, não é? No que chamamos o Monte da Tentação, ele jejuou por 40 dias e o diabo o tentou. 40 dias e 40 noites. E o diabo veio até ele e Jesus apenas falou o que a palavra dizia. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. E aquilo funcionou tão bem contra o diabo que ele decidiu: assim eu não vou conseguir nada com esse cara, eu vou usar o que está escrito na palavra. Então ele cita uma passagem de Salmos 91 e tentando fazê-lo subir no topo do templo e se lançar abaixo, porque ele disse: as Escrituras dizem que ele aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Veja, ele está deturpando a palavra, tentando fazer Jesus agir de uma forma tola por causa do orgulho e cometer suicídio. E desde então, essa é a tentação do diabo, deturpando a palavra de Deus, tentando te tirar do eixo. Sempre tenha isso em contexto. Mas Jesus disse: está escrito, está escrito. 3 vezes ele citou o que a palavra diz, sabem? Transforme essas pedras em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Veja a vida na palavra. Cada palavra de Deus é cheia de vida. Bem, se isso é verdade, então cada palavra do diabo deve ser cheia de morte. Então não devemos ser pegos falando o que ele fala, não é? É surpreendente ver tantas pessoas falando aquilo que o diabo fala. E aí elas não sabem se é uma palavra de Deus para elas, é? Eu sei, pare de ouvir o diabo. Concentre-se no que Deus diz. Mas depois de Jesus citar a palavra de Deus 3 vezes, o diabo o deixou até um tempo oportuno, mas você sabe, ele nunca mais voltou, se foi para sempre. E eu digo a vocês, irmãos, quando o diabo vem, quando o inimigo vem com tentação, quando ele vem tentar você, você precisa saber o que a palavra diz sobre a situação na qual ele está te tentando. E apenas diga o que a palavra diz. Não se envolva em lutas com o diabo, porque quando você começar a falar a palavra, ele vai fugir de você. Você está resistindo a ele na palavra de Deus? Bem, tomamos o exemplo de Jesus para nós. Foi o que Jesus fez. E se alguém no mundo já soube como resistir ao diabo, foi Jesus. E eu quero que você saiba, ele nunca mais foi tentado naquelas áreas. Nada, acabou aquilo. 0, nada mais daquilo, era um assunto resolvido. O diabo desistiu daquilo, é isso que acontece quando se usa a palavra. Eu digo a vocês, amigos, se vocês fizerem o mesmo, se você agarrar essa palavra e a puser dentro de você, se souber o que ela diz, é por isso que devemos ler esse livro, devemos ficar com o que está no livro. Há vida nessa palavra. Uma vez que você sai da palavra e começa a batalhar com o diabo, como eu ouço algumas pessoas dizerem que fazem, elas querem chutar a boca dele e arrancar os dentes. Bem, eu já vi na palavra de Deus e pelo que entendi, Deus já quebrou os dentes dele. Ele diz que ele quebra os dentes dos ímpios, o diabo não se encaixa nisso. Então para que se meter nisso? Sabe, já está feito, ele é um inimigo derrotado, apenas precisamos reforçar a sua derrota. E como fazemos isso? Voltando para a palavra de Deus. Vendo o que a palavra diz sobre isso. Não se envolva em discussões com o diabo.
Como eu disse, se você for lutar com o diabo, vai perder. É isso aí, ele vai vencer, você vai perder, porque você está no reino carnal. Essa é uma guerra espiritual, e se quisermos atuar de alguma forma na nossa natureza carnal, se realmente quisermos fazer alguma coisa, temos que ficar com o que Jesus já fez. Enquanto você tiver a cobertura dessa palavra, ele te dará 100% de suporte. Uma vez que você sai da linha da palavra e faz isso e aquilo, eu já vi muita gente fazer isso, e aí elas saem por aí e são arrasadas pelo inimigo. E se perguntam o que houve. Não ficaram com a palavra? Acima de tudo, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora eis o que o Senhor me disse. Ele disse, você pensou, falando comigo, ele disse, você pensou que era apenas um escudo, mas ele disse, essa palavra acima de tudo, ela tem uma conotação, ou seja, a intenção que foi usada na Escritura é a forma como o Espírito Santo faz, então ele pôde revelar. Ou seja, acima de tudo, ele disse, a palavra de Deus constrói um escudo. A palavra que você fala constrói um escudo, e é como se fosse um abrigo de vidro blindado, como esse púlpito aqui, e cobre você inteiro no chão, dos lados, e se move aonde quer que você vá. É quase como se fosse uma aura que irradia a partir de você e é produzida pela palavra de Deus que habita em você. Agora ouça as coisas que Jesus disse. Em João 15,7, na versão King James, Jesus disse, se vocês habitarem em mim, bem, se nascemos de novo podemos habitar nele, e as minhas palavras habitarem em vocês, peçam o que quiserem, digam o que quiserem, declarem o que quiserem, orem sobre o que quiserem e será feito. Eu sei, você está procurando algumas partes disso na sua Bíblia e não está encontrando, mas eu estou pegando vários versículos para mostrar a você que tudo está envolvido aí. Mateus 21:22 diz tudo, quanto pedirdes em oração crendo recebereis. Então só somos limitados ao que podemos crer baseados na autoridade da palavra de Deus? Se você pode crer em algo e encontrar isso na autoridade da palavra, você pode ter. Então só somos limitados pelo que cremos? Ora, a fé vem pelo ouvir. E se você estudar a conotação do que Paulo está dizendo aí, em Romanos capítulo 10, ele diz, a palavra está perto de ti, verso 8, a palavra está perto de ti, está na sua boca e no seu coração, ou seja, primeiro está na sua boca, e então você fala para o coração. E então no verso 17 ele diz que a fé vem pelo ouvir. Então, com isso, o que ele disse que está na sua boca e está no seu coração... Desculpe. Então ele está tratando do fato de você falar a palavra e isso fazer a fé vir. Virá mais rápido se você ouvir a sua voz falando o que Deus fala do que se você ouvir qualquer outra pessoa falando o que Deus fala. Por esta razão, você acredita mais no que você diz do que no que outra pessoa diz, não é? Se não, há algo de errado. Uma vez que você fala algo, você começa a falar e se fala tempo suficiente se torna verdade para você. O que você crê torna-se verdade para você, pode não ser verdade. Há algumas coisas que as pessoas começam a falar, mas para você vai se tornar verdade se você falar o que crê. Por exemplo, alguém diz, a cura bíblica se foi com os apóstolos. Bem, eles ouvem e ensinam isso a vida inteira, então para eles é assim. A cura se foi com os apóstolos. Não creem que Deus cura mais. E uma vez que você não crê, você não vai receber, ou seja, Deus não vai te abençoar com os milagres. Então, o que você não percebe é... o que você crê limita Deus e o que você não crê também o limita. Então só somos limitados pelo que cremos baseados na autoridade da palavra. Você pode embraçar o escudo da fé, e esse escudo da fé é construído pela palavra da fé. Você pode construí-lo tão forte quanto quiser.